Olá, que bom poder estar novamente com vocês aqui. E devido a todas as coisas importantes que falaremos hoje, eu te digo, vamos pensar? Estou aqui novamente com a terapeuta Bia, que sempre apresenta comigo aqui. E aí, Bia, como é que tá as coisas hoje? Tudo bem, Paulo, e você? Como é que você tá? Bem. Animado para mais um programa? Ah, tô, viu? É um momento legal, né, a gente poder estar aqui, compartilhar e já falar das coisas que a gente gosta bastante, né? Sim, né? E tem bastante perguntas hoje para a gente poder tentar responder, né, da melhor forma possível e poder tirar a dúvida dos telespectadores. Isso, né? Já deu para ver então que a gente vai responder algumas perguntas hoje, né? Sim. Antes disso, Bia, só queria mandar um alô para uma pessoa e sua família, né? Me encontrou na rua, nosso prazer, né? Quem me aborda, não tem problema nenhum, se você me vê na rua, pode vir conversar comigo. O Aislan, né? Falou comigo e falou da sua família, que sempre são telespectadores da MDTV, com a sua esposa Sandra e o seu filho João Vicente, que sempre está ligado nos desenhinhos que passam na MDTV. Então, um abraço para a família do Aislan aí, a esposa Sandra e o João Vicente, seu filho. Tá? Obrigado por assistir a gente, viu? A gente fica muito lisonjeado. É, muito legal, viu? Então, tá dado um abraço aí, um reconhecimento aí por vocês, com todo o carinho, né, que às vezes nos abordam por aí, nas ruas e também até como um telespectador assíduo da TV. Né? Sim. Legal. Bia, então o que a gente fez? A gente pegou um compilado de principais perguntas a respeito de psicanálise, né, e a gente vai trazer aqui hoje já para debater. E eu percebi que quando a gente estava preparando esse tema, provavelmente vai desencadear em algumas pessoas que estão ouvindo aí muita curiosidade por isso. Lembrando que a psicanálise, né, e as coisas afins que a gente fala aqui, para você ficar pensando aí. Então, realmente, acabou o programa Vamos Pensar, é para você ficar lá assim, nossa, olha o que eles falaram hoje, pô, consigo pensar um pouco mais, aumentar a minha percepção sobre mim mesmo, né, as coisas que a gente traz aqui. Então, essas perguntas eu acredito que vai ser nesse cunho aí, né, Bia? E o que você acha? Então, vamos começar? Bora lá. Então, vou deixar com você a primeira pergunta aí, pelo menos para falar, e a gente começa a debater sobre ela. Bora? Tá, então aqui já me perguntaram, né, o que o não cuidado com a autoestima pode desencadear? Que o não cuidar. Autoestima é uma coisa importante, já fizemos um programa aqui, Bia, só sobre autoestima. Agora, se ela não cuidar, é um grande problema, hein? Você acha que compensa? Vamos recapitular um pouquinho sobre a autoestima, só para a gente responder essa pergunta. A autoestima é você estar bem com você mesmo. Você olhar para dentro de si, gostar do que vê, né? Você gosta do que você vê, e com isso você impulsiona você a ter atitudes melhores, mais otimistas com você mesmo. É o gostar de você. Eu tenho uma boa autoestima, olho no espelho e gosto do que eu vejo. Então, isso é uma, assim, simplesmente falando, é uma autoestima. Agora, na pergunta aqui, Bia, que você leu, o que o não cuidado com essa autoestima pode desencadear? O que pode desencadear com isso, Bia? Insegurança, problemas emocionais, falta de confiança em si mesmo, que daí pode até afetar a sua área acadêmica e profissional. Problemas emocionais. É uma infinidade de sim, coisas, muitas coisas. A gente já falou, inclusive, já isso, aqui, né? Então, assim, ele desencadeia vários problemas, né? E também, tipo assim, o excesso também de autoestima, que daí seria, no caso, uma pessoa muito arrogante. Tem uma pergunta, né, sobre isso aqui que a gente vai chegar muito também legal. É muito prejudicial. Tanto a baixa autoestima como o excesso de autoestima em si, ele dá até problemas sociais. Uma pessoa de baixa autoestima, ela tem às vezes a insegurança de sociabilizar, porque ela sempre está se preocupando com o que os outros estão pensando dela. Ai, eu sou toda errada, ai, eu tô ruim, ai, eu tô feia, ai, eu não sei falar direito. Ai, e daí, tipo assim, te inibe a você, às vezes, sociabilizar. Você fica quieto no seu canto, você mesmo, meio que se anula, né? Então, assim, tudo tem que ter um equilíbrio. Sim. Então, aquele fato de quando você olha no espelho, já não gosta mais do que você vê, você não se sente uma pessoa importante em sua vida, sendo você tendo que ser o personagem principal da sua vida.
Isso é uma coisa que você tem que parar para pensar que algo já está errado se você pensar dessa forma. Eu não sou tão importante. Como não? Eu sou o personagem principal da sua vida. A baixa autoestima está começando aí, então está afetando a autoestima. E isso é importante lembrar, Bia, que a gente já falou aqui, que a escadinha que leva à depressão, só para relembrar, ela começa com a autoestima. Com a baixa autoestima. E isso, eu já não estou gostando de mim, já sou uma pessoa que eu não estou legal, talvez eu não sirvo mais para muita coisa. Olha só o pensamento que a pessoa está tendo sobre ela mesma. Isso já parte, não cuidei. Aí eu perguntar o que acontece, né? Por que desencadeia se eu não cuidar da minha autoestima? Você pode ter uma baixa autoestima, com isso você partir para o caminho da depressão. Então isso é muito ruim, porque da autoestima parte para a ansiedade. Da ansiedade chega a depressão, é a escadinha. Então se você já está nesse fator aí, autoestima, e identificando algo que não está bom com isso, já é hora de procurar ajuda, né, Bia? Sim, sim. Então procure ajuda o mais rápido possível, porque às vezes você não entende porque você não gosta de você, mas pode ser uma baixa autoestima chegando aí, e realmente, não cuidando, você pode desencadear muitas outras coisas, como a terapeuta Bia disse aqui, né? Bia, tem uma outra pergunta aqui, hein? Você está com Sim, pergunta? sim. Ser uma pessoa religiosa ajuda emocionalmente? Boa pergunta, hein? Às vezes as pessoas podem se questionar. A fé ajuda e muito o emocional de uma pessoa. Agora, aqui como fala, uma pessoa religiosa, né? Ou seja, a religião ajuda. Eu acho que nos dias de hoje, eu acho que a religião, assim, está muito difícil encontrar uma religião que não seja uma religião que visa lucro e mercadológica, né? Que vai ficar só usando a sua fé em Deus para tirar proveito de você. Então, assim, nesse caso, ela não ajuda. Agora, eu acredito que a espiritualidade ajuda. A fé ajuda. Importante, hein? Sim, mas a religião em si, só se você encontrar uma religião onde que realmente ela esteja... ela não vai abusar de você por meio da sua fé em Deus. Sim. Vai tirar proveito de você, da sua fé em Deus. Bia, só fazendo uma pausa, assim, na verdade, complementando o que você está falando, as pessoas podem identificar muito isso. Quando a gente também falou sobre abuso religioso já aqui no programa, sim, às vezes as igrejas, elas realmente querem o que você falou, às vezes elas visam benefício para instituição, corporação, seja como que elas se denominam ali. E aí você vem, né, a pessoa vem e pergunta, aí, uma religião ajuda emocionalmente? Sei lá, a placa de igreja? Talvez a placa de igreja não vai ajudar ninguém de verdade. Às vezes piora. Muito questionável eu já vi né? piorar a condição da pessoa dentro da denominação religiosa por meio do tipo, da forma como é pregado as coisas ali, as crenças, enfim, né? Às vezes a forma meio deturpada que a pessoa é ensinada, ela piora em vez de melhorar. Né? Ela começa às vezes a ter um comportamento, sabe aquela arrogância religiosa? Sim. Sabe, de se achar superior aos outros só porque ela é de uma denominação e as outras não. Então, tipo assim, só eu que vou me salvar, só eu que estou na igreja verdadeira, os outros, coitados, os outros vão tudo para o inferno, né? Todos eles estão perdidos. Sabe, isso é muito ruim. Já não ajudou emocionalmente. Já não ajudou emocionalmente, não. Agora, eu acredito que a espiritualidade ajuda e muito. Eu acredito que a fé em Deus também ajuda e muito o emocional de uma pessoa. Ajuda na esperança, ajuda de ter um propósito, ajuda de ter um desejo de querer ser uma melhor pessoa. Entendeu? Agora, o problema é que muitas vezes quando você segue uma denominação religiosa, achando que os interesses da dominação é o que vai salvar você e toda a humanidade, daí é complicado, porque hoje eu vejo mais como uma empresa que visa lucro. Eu acho. A não ser que tenha alguma denominação que realmente tenha líderes que se interessem e se comprometem com a espiritualidade dos adeptos. Sim. E não só em querer lucrar em cima dos adeptos. Aí quando a gente fala que parece ser uma coisa forte, e eu concordo muito com você, Bia, esse mercado das religiões,
Isso acontece. Então, se você vê que você faz parte desse mercado, pelo menos se pergunte uma coisa: está te fazendo bem? É uma coisa que a gente debateu antes de vir para o programa, que eu e a terapeuta Bia. A gente comentou sobre isso, né, sobre essas perguntas, e chegou nesse ponto. Peraí, se você está em um lugar que a gente já fala que pode ser um mercado da religião, mas está se sentindo bem, sei lá, avalia a sua vida, mas está se sentindo bem? Tá bom, então talvez é a sua maneira de se sentir bem. Mas se você não está se sentindo bem num lugar como esse, mercadologicamente, na religião falando, saia. Tá bem, fique. Tá ruim, saia. Então o recado é bem direto aqui. Agora, não somos contra igrejas, né, Bia? Não, até porque às vezes você pode contrário. estar em um lugar com líderes, como a terapeuta Bia disse, líderes religiosos preocupados genuinamente. Acredito que tenha. Então, às vezes a pessoa fala, não, mas meu líder religioso cuida tão bem, não visa o lucro. Às vezes você tem uma visão sobre isso e enxerga isso lá. Então aí já é a particularidade de lá. Porque a religião, ela ajudou a perpetuar bons princípios para a humanidade. Ela controlou as pessoas. Os direitos iguais, que todo mundo é igual, os direitos, né, o direito de descanso que você trabalha, por exemplo, aqui no Ocidente, graças à religião, a gente consegue trabalhar de segunda a sábado, segunda, né, e tem um tempo de descanso, né, isso aí já é bíblico, né, o 6 dias trabalharás, o 7º descansarás, uma coisa assim, né, então isso é muito bom. Né? Porque a gente sabe que no Oriente as coisas não são assim. A pessoa é praticamente uma escrava. E tem pessoas que estão querendo acabar com isso, né? Sim. Então a gente tem que ver que o cristianismo em si, ele trouxe muitos benefícios para a humanidade. O problema é que tem pessoas que usam o nome de Deus para fazer... Um mercado. Um mercado muito... vamos dizer assim, ganancioso e egoísta, que não tem nada a ver com o cristianismo, né, o pregado, né, com o que Cristo ensinou, de verdade, de fato. Isso é importante. Ô Bia, e você comentou uma coisa no começo aí da resposta dessa pergunta, sobre buscar a própria espiritualidade, a diferença que tem em eu estar em uma igreja pela placa, ou havia uma placa escrito religião tal, entrei e virei adepto. É muito diferente da espiritualidade interna, né? Tipo assim, a religião é como se você estivesse dentro de uma caixinha, né? E você é como se fosse um cãozinho adestrado, né? Eles vão falar tudo o que você tem que fazer e você vai seguir tudo bonitinho, do jeitinho que eles querem que você faça. Agora, a espiritualidade, ela é mais ampla, ela é mais liberta. Ela faz você aprender com os seus próprios erros e com os seus próprios acertos, com suas próprias escolhas e com suas próprias experiências. Você que vai, é como se fosse um laboratório ali, você que vai descobrir. E isso traz mais sabedoria do que você ser um cão adestrado. Porque o cão, ele não sabe por que ele está fazendo, ele só está lá, é um animal adestrado, é um macaquinho de circo. Ele é treinado assim. Então, às vezes, ele faz a coisa certa pelo motivo errado. A espiritualidade, ela treina você a fazer as coisas certas por um bem nobre, por uma causa nobre, por um propósito nobre, não só porque um líder mandou você fazer, ou porque eu estou preocupado com o que as outras pessoas vão pensar, ou porque eu tenho que mostrar que eu sou boazinha, que eu sou perfeita e que eu sou imaculada. E a espiritualidade não, você não está muito preocupado com o que as outras pessoas vão pensar de você. Você está preocupado sobre quem é você de fato. E você vai trabalhar para isso. Quem sou eu? Quem sou eu, na verdade? Então você vai trabalhar para isso. Você não vai preocupar com o que os outros vão pensar, a sua... não que a gente não tem que se preocupar com a nossa imagem, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas assim, você não vai estar correndo atrás de plateia, entendeu? Você não vai estar atrás querendo ser estrela, entendeu? Você vai buscar a sua essência, o seu autoconhecimento, ser uma pessoa melhor. E ajudar as pessoas que estão ao seu redor da melhor forma possível. Mas primeiro sempre trabalhando você mesmo. Legal. Boa resposta, Bia. Acho que concordo 100% com o que você disse.
E buscar a própria espiritualidade, né, para aquela pessoa que está se sentindo um peixe fora d'água dentro de alguma religião, né, agora da placa de igreja, que ela entrou e virou adepto, me sentindo um peixe fora d'água, talvez pode fazer um teste de buscar a própria espiritualidade. Eu queria deixar aqui, Bia, talvez você vai até lembrar quando eu falar, de um livro, né, de uma pessoa que a gente conhece, né, ela se chama Gláucia Ceciliato. Ah, sim. Né, eu acho que todas as pessoas têm que ler esse livro, conhecer, né? O Pulsar de Luz. Fantástico. Imagine uma pessoa, né, eu falo muito isso no meu podcast, o podcast Mormon Ova, dá uma olhada lá para quem quiser saber, que eu falo sobre abuso religioso ali. E ela viveu décadas dentro de uma religião dessa que a gente está falando, até que em algum momento ela falou, poxa, eu não vou mais viver dessa forma. Ela despertou. Ela falou, não, peraí, eu não posso mais viver dentro da caixinha, como você disse, Bia. E ela falou assim, eu preciso encontrar um outro meio da minha ligação com algo superior, ou algo que me preencha, que foi buscar a própria espiritualidade. E ela registrou isso em um livro. E o livro se chama Pulsar de Luz, né? Então, procurem o livro Pulsar de Luz. Gláucia Ceciliato. Fantástica. Vocês vão ter uma ótima leitura a respeito de espiritualidade, alguém que fala sobre isso com propriedade. Né? Sim. Por isso que, tá vendo, a espiritualidade você busca, né? Às vezes é mais complicado, é mais difícil mesmo, porque às vezes você vai buscar conhecimento, bons princípios. Na igreja você encontra? Claro que você encontra. Mas mais a fundo, às vezes você vai ter que buscar em livros. Né, vários livros, né? Lógico, a Bíblia é importante, sim, ela é riquíssima em conhecimento, tanto histórico, quanto fisiológico, quanto filosófico, enfim, ela tem tudo ali, psicológico, ela tem tudo que você possa imaginar, ela tem dentro da Bíblia. Eu acho um livro fantástico. É o livro dos livros mesmo, por isso que está aqui mais de 2000 anos e ainda é o livro que as pessoas procuram para comprar, né? Então, assim, mas a gente não deve só se restringir a apenas uma leitura. A gente precisa buscar novos horizontes, e é isso que a espiritualidade nos ensina, a buscar novos horizontes, novas experiências, novas fontes, né? E analisar, né? Fazer uma pesquisa, ver o que é bom, o que não é. Eu acho que é bem por aí mesmo, né? Nossa, legal. Muito, muito bem. Comentamos muito bem sobre isso. Acho que se você está aí do outro lado e identificou alguma coisa, também pode deixar depois nos comentários nas redes da MDTV sobre isso, tá? Bia, a outra pergunta diz assim, ó. Fazer terapia com um psicanalista pode durar quanto tempo? Já falamos muito sobre isso aqui, né? Então, se a gente quiser recapitular um pouquinho, não tem problema nenhum, né? Quanto tempo dura uma sessão de terapia? Não tem tempo. Às vezes você vai chegar lá, eu já falei que isso às vezes é um erro por falta de conhecimento que a pessoa chega para procurar uma sessão de terapia com um terapeuta, chega para um psicanalista. Você chega para um psicanalista e fala assim, olha, psicanalista, eu quero fazer uma sessãozinha de terapia que eu preciso ficar bom. Vamos fazer uma sessão aí? Calma aí, uma sessão você não vai às vezes ficar bom ou curar. Não é uma sessãozinha. Então, o emocional, ele é algo a ser trabalhado peça por peça de um grande todo, de um quebra-cabeça. Então, às vezes você vai numa sessão, você vai falar, você vai dar informações para o terapeuta. Na outra sessão vocês vão recapitular um pouco mais e não tem tempo. Às vezes o processo, você tem que aproveitar o processo da terapia, não esperando chegar no final. Aproveite o caminho da terapia. O autoconhecimento já começa na primeira sessão, mas não quer dizer que tem um tempo no final. Pode chegar um tempo que você vai falar, né, Bia, eu estou bem, mas esse tempo você vai amadurecendo e sabendo que a terapia é importante na sua vida já no decorrer das sessões, sem se preocupar com o final. Então, não tem tempo. Então, o terapeuta, às vezes, se ele falar para você, em uma sessãozinha tá bom, não, ele não é um terapeuta de verdade, não vai acontecer dessa forma. Mas lembre-se sempre, chegue numa sessão de terapia sem tempo para terminar. Dê o seu melhor e já ali para frente já começa o seu autoconhecimento, que é um dos grandes propósitos da terapia para a sua cura, né? Então acho que alguma coisa para acrescentar. Mesmo porque cada um é cada um, né? As demandas de um é diferente de outro. Então, tipo assim, o tempo para um pode ser diferente para outro, porque ninguém é igual a ninguém.
Então as necessidades elas são diferentes para cada pessoa. Às vezes uma pessoa precisa fazer mais tempo, às vezes pessoas por menos tempo, e não é assim logo de cara o profissional da área da saúde mental, nem ele tem a resposta de quanto tempo você vai ficar fazendo aqui, né, clinicando aqui terapia, quanto tempo. Nem ele às vezes sabe logo de cara na primeira sessão. Pois é. Então, assim, isso varia de pessoa para pessoa conforme o andar da conversa ali, do que você vai vendo, das demandas, né, do paciente. Boa. Tá com a outra pergunta aí, Bia? Sim, estou com a outra pergunta aqui. Tá, a gente falou sobre a terapia psicanalítica, pode durar quanto tempo? Agora, essa pergunta é boa, eu acho que tem alguma coisa a ver agora com o que a gente já falou aqui. Existe um excesso para a autoestima? Isso, já falamos sobre autoestima. Excesso de autoestima seria, na verdade, aquela pessoa que se manifesta de forma arrogante, ou aquela pessoa egocêntrica, né, que só pensa nela, né? Só ela que pode sentir, só ela que sofre, mais ninguém. A dor dela é melhor é mais doída do que a sua. Eu sou melhor do que você. Eu tenho toda a verdade absoluta, você não, né? Então, assim, daí eu sou mais bonito que todo mundo. Só existe um tipo de beleza, que é a minha. Enfim, sei lá, daí já é um excesso de arrogância. Daí, como a gente falou, né, que existe um equilíbrio, né? Nem 8 nem 80. Porque uma pessoa que se acha um lixo, ela sofre muito e ela também tem a vida social dela e profissional, ela pode ter uma vida social profissional muito prejudicada, a vida acadêmica. E também uma pessoa que é arrogante, também. E muitas vezes, dos casos, uma pessoa que demonstra ser arrogante, na verdade ela não é, né? Na verdade ela tem baixa autoestima. Porque ela tenta se projetar em a forma como ela lida com o buraco de baixa autoestima que ela tem. Uns têm baixa autoestima, mas não diminui o outro. O outro, para ele conseguir superar isso, ele tenta diminuir o outro. Mas, na verdade, ele está se doendo por dentro, porque ele não acredita em si mesmo. E a autoestima, lembrando que a autoestima é o que a gente falou aqui, estar bem com você mesmo. Você ser confiante das coisas de você mesmo. Mas o excesso, como a Bia falou, é aquele negócio, né? De você chegar e falar assim, não, eu sei mais, não, isso não é autoestima, você está nesse excesso, calma aí, eu sei mais. Você quer alimentar o seu ego. Que confiança que é essa que você sabe mais, calma aí, né? Você não pode ser sempre o rei, achando que você é o rei e achar isso que é uma autoestima controlada, não é? Porque, na verdade, isso é um sinal de insegurança. Sim, a gente sabe, né, as pessoas que uma pessoa que se coloca assim acima dos outros, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou bom, na verdade, ela está querendo insuflar o ego dela ali para ela mostrar que ela é uma coisa que ela não, na verdade, ela não sente de verdade. Ela tem uma baixa autoestima. E aí desencadeia um monte de coisa. Então, até a pessoa que tem esse excesso de autoestima tem que procurar uma terapia urgente também, porque ela precisa saber ter o equilíbrio para uma autoestima regulada, né? Que é o que o equilíbrio é a chave de todas as coisas, né? A gente tem que buscar equilíbrio em tudo. Eu acho que a vida inteira a gente vai ter que buscar equilíbrio. É um equilíbrio. Porque equilíbrio não é fácil, é difícil. Todas as coisas, pequenas, grandes da vida, você tem que saber até onde você pode ir, até onde você pode retroceder. É o equilíbrio, né? Então, vem muito a calar. Uma pergunta muito legal aqui, viu? Porque a gente fala de autoestima, mas nunca falamos do seu excesso. Então, que é o que a gente falou agora. Porque uma pessoa que ela tá bem com ela mesma e ela tem segurança de si mesma, ela não tem necessidade de querer rebaixar outra pessoa. Entendeu? Uma pessoa que está segura de si mesma, ela não tem... por que ela vai rebaixar? Se ela está bem com ela mesma, quem faz isso é porque está sofrendo. Então, ela precisa fazer o outro sofrer para ela se sentir bem. Boa. Segredo regular, equilíbrio. Sim. Nossa, muito legal. Bia, tem uma pergunta aqui que eu vou... Essa até é uma pergunta grande aqui, eu vou ler e você vai me ajudar, né? Até com um grande conhecimento de causa. Em uma família com uma mãe narcisista, os irmãos assumem papéis como filho dourado
bode expiatório e etc. Mas se sou filho único de uma mãe narcisista, qual papel serei? Olha a complexidade dessa pergunta, Bia. Até falou informações que dentro de uma dinâmica de família narcisista, e tem todos esses papéis ali distribuídos, dourado, bode expiatório, tal, triangulação. Aí a pessoa falou assim, mas se eu sou filho único, qual papel eu vou tomar nessa pegada aí? Tá, então, vai ser de acordo com o que for conveniente para a mãe narcisista. O papel do filho único que ela vai colocar vai ser de acordo com o que for conveniente para ela no momento. Então, ou seja, provavelmente essa criança, né, se caso mesmo a mãe tiver um transtorno de personalidade narcisista, ou o pai, né, porque isso comete tanto pai quanto mãe, que a dinâmica é um pouco diferente. Mas, por exemplo, se for no caso, vamos falar da mãe, vai ser conveniente de acordo com ela, ou seja, a criança vai passar, ela vai sentir e vai passar por vários tipos de dinâmicas da mãe. Porque uma hora vai ser o queridinho, o dourado, o precioso, o tesouro. Daí vai chegar uma fase, que geralmente é a fase da adolescência, né? Que daí já não é mais o tesouro, já é o capacho, o insuportável, pedra no sapato, a mosca na sopa, entendeu? Essas coisas assim. E essa criança ela vai passar por várias fases. Ela vai ser de tudo um pouquinho, provavelmente. Vai ser de acordo do que é conveniente para a mãe, no momento. Sim. Bia, para quem está ouvindo do outro lado da telinha e está querendo entender o que é esses personagens, o que você lembra agora? Quais são os personagens dentro de uma dinâmica narcisista? Os filhos podem ser dourado, bode expiatório, o invisível. O tanto faz. Então, que geralmente nas famílias é comum, cada filho, ele tem às vezes inconscientemente, a família, ela põe, inconsciente, tá? Às vezes não é consciente, é inconsciente, é de acordo com a necessidade do inconsciente dos cuidadores ali, da mãe no caso, né? Ela vai, cada filho vai ter uma função. Entendeu? Então, provavelmente, um vai ser o dourado, o outro vai ser o bode expiatório, que é o que leva a culpa de tudo. Dourado é o queridinho, né? O dourado é o queridinho, o exemplo, o perfeito. Às vezes nem exemplo, mas é que a mãe é o preferido da mãe, é o queridinho. Ela nomeou, entre aspas, o conceito dela de narcisismo. Só que essa dinâmica, ela pode mudar. Às vezes o dourado, com o passar do tempo, ele não vira mais dourado. E às vezes o bode expiatório pode ser o dourado. Entendeu? Daí vai de acordo com o que for conveniente para ela. Então vamos lá, filho dourado queridinho, bode expiatório, o que sempre leva as palmadas. É o capacho, é a ovelha negra da família, é o que está sempre errado, entendeu? É o ingrato, é o burro, é o mentiroso, entendeu? Daí tem o tanto faz, que é aquele assim que às vezes é o invisível ao mesmo tempo, porque ninguém, todo mundo esquece dele, não está nem aí, tanto faz, entendeu? Então, tem essas dinâmicas, infelizmente. Então, e como você... Não é todas as famílias, tá? Isso aí é do caso de quem tem transtorno de personalidade narcisista. Isso, né? Nessa dinâmica aí. Nessa dinâmica. Não estou querendo generalizar todas as famílias. Tá? Entendi. Então, e como você respondeu muito bem, se uma pessoa é filha única, né? Ele pode experimentar todas as dinâmicas, ele pode. Ou às vezes ele pode experimentar uma ou duas delas. Geralmente quando um filho único e é de uma mãe narcisista, às vezes na infância ele vai ser criado numa bolha. Sabe assim, aquela ultra mega proteção excessiva que prejudica até o desenvolvimento dele, a capacidade de fazer as coisas, autonomia para fazer as coisas. Ele fica extremamente dependente da mãe para fazer as coisas. A mãe quer que ele seja dependente mesmo, para ela fazer tudo para ele ter uma codependência, né? Uma dependência emocional da mãe ali. Então, para que quando ele crescer, ele vai continuar sendo dependente da mãe. Porque a dependência, o que ela faz? Ela é uma espécie de prisão. Você não tem liberdade para fazer tudo o que você quer, tomar as decisões como um adulto. Você sempre vai estar correndo atrás da sua mãe para ela intervir na sua vida. E é isso que ela quer, porque ela quer ter controle. Ela quer ter controle de você.
Então ela quer mandar até com quem você vai se relacionar, até, mas não estou falando assim no sentido assim, da mãe, do pai que se preocupa, né, com o filho, com a filha, de, sei lá, se relacionar com alguma pessoa de má fé, mal intencionada. Eu estou falando de uma preocupação no sentido assim doentia. Entendeu? No sentido ela não está preocupada, na verdade, com o seu bem-estar. Ela está preocupada em satisfazer os interesses pessoais dela ali. Entendeu? Fazer os gostos dela ali. E não assim, preocupada, se minha filha tá com bom elemento, tá com mau elemento, entendeu? Mas ela fala que é uma preocupação assim, mas na verdade não é. No fundo mesmo, ela quer só mandar na tua vida, entendeu? Ela quer controlar você para satisfazer o ego dela, os interesses dela. Ela quer sentir o controle ali. E não é aquela preocupação realmente de querer ver você feliz, entendeu? Envolve controle, envolve muita dinâmica mesmo. Sim, porque muitas vezes uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista, ela pensa assim, geralmente são pessoas, tá? Tem muita pessoa que sofreu. Geralmente, se você pega uma mãe de transtorno de personalidade narcisista, se você vê a vida dela, o passado dela, são pessoas que sofreram muito. É iminente. Só que isso acabou afetando tanto o perfil da self delas, do comportamento delas, que elas acham que por ela ter sofrido demais, então ela acha que o meu filho e minha filha têm que sofrer tanto quanto eu, porque eu sofri, então eles vão sofrer também. Então, assim, tá vendo? Ela começa a ter um desejo extremamente egoísta, né? O que é uma mãe saudável? Cara, eu sofri. Eu tive um passado doloroso, mas eu quero que minha filha tenha agora uma vida diferente da minha. Eu quero que ela seja mais feliz, eu quero que ela tenha mais progresso, enfim, né? E não é isso que às vezes uma pessoa com personalidade narcisista, ela deseja para o filho. Não, eu sofri, então ela vai ter que sofrer o tanto que eu sofri. É totalmente um sentimento extremamente egocêntrico, egoísta, né? Maldoso. Só porque você sofreu, então todo mundo tem que sofrer. Entendeu? Então ela acaba sendo dura com o filho porque ela tem que... Eu falo assim, você tem que sofrer igual que eu sofri. Na sua resposta, Bia, você já falou muito bem da dinâmica e envolveu já um pouco do assunto da mãe narcisista. Muito legal você ter falado isso, porque já veio com muitas mais informações do que a própria pergunta pediu. Então foi muito bom, bem esclarecido até. Legal, viu, Bia? Obrigado até pela sua resposta. Tem uma outra pergunta aqui, Bia, que eu acho que envolve algumas coisas aqui muito interessantes. Por exemplo, tem a tal da lei do retorno, que as pessoas falam, a lei do retorno, um dia você vai pagar para o que você fez, ou algo assim. Mas olha só essa pergunta que a gente trouxe, eu vou ler ela aqui, Bia. O que a psicanálise diz sobre a lei do retorno? Se a pessoa fizer mal para alguém, como será o retorno desta atitude para essa pessoa de acordo com a psicanálise? Essa é interessante, viu? Porque a psicanálise ela já sustenta, né, se ela parar para ver mesmo, que ela não sustenta uma lei do retorno daquela que é pela crença, mas casa muito com isso, né? Olha, a causa e efeito existe. Todo comportamento, toda atitude tem uma consequência. Isso é inevitável. Isso não é só uma questão de religião, isso não é só uma questão de crença, isso é real. Então, o que você faz vai ter uma consequência. Às vezes pode demorar, né? Pode ser cedo ou tarde, mas vai ter. Então, por isso que você não pode ficar fazendo mal para as pessoas. Porque cedo ou tarde, esse mal vai chegar até você. Às vezes até a pessoa a causa e efeito, né? A lei da causa e efeito, ela é real, ela existe. Joguei a pedra não é só uma questão, não é só uma questão religiosa, não. Ela existe em tudo. Às vezes, a maioria dos casos, né? A pessoa vai lá, prejudica um colega, né? Alguém do trabalho, enfim. Daí, depois de um tempo, sei lá, alguns meses, alguns anos,
sei lá, ou às vezes até semanas, ou sei lá, no dia seguinte, acontece alguma coisa desagradável com você, né? Às vezes até semelhante do que você fez para outra pessoa. Às vezes a pessoa ela nem saca que aquilo que está acontecendo foi consequência do mal que ela causou com a outra pessoa lá atrás, com a terceira pessoa que ela prejudicou. Às vezes ela não tem consciência que foi. E o que vai acontecer? Inconscientemente, esse erro vai se repetir por várias e várias vezes. Ela não entendeu, ela não sacou que aquilo que aconteceu com ela foi por causa do próprio comportamento de má fé que ela estava fazendo com outra pessoa ou com outras pessoas, e está tendo o efeito daquilo que ela está fazendo. Então aquilo vai se repetir, aquele comportamento ruim dela vai se repetir inconscientemente até o dia de que ela criar consciência de que aquilo, tá vendo? Isso está acontecendo porque eu faço isso o tempo todo com outras pessoas. Então eu vou parar. Porque senão, o inconsciente faz o erro se repetir por várias e várias vezes, até que ela aprenda definitivamente que aquilo está errado e ela cesse de fazer aquilo, ela mude o comportamento dela. Por isso que a psicanálise trabalha com o inconsciente. Porque tem gente que faz o mal aí, às vezes nem tem consciência que está fazendo mal. Mas tem pessoas que faz mal consciente. Essas que, que a gente tem mais que se preocupar, né? Porque tem os que fazem mal inconscientemente, né? Que não tem noção mesmo das coisas, né? Mas esses são mais ensináveis. O dia que eles aprendem mesmo. Agora, os que são mal intencionados, que fazem porque quer mesmo, porque acha gostoso e vai continuar fazendo, porque se sente poderoso em fazer, esses são difíceis de curar. Só que esses vão ter consequências, tipo um círculo vicioso que não vai parar nunca. Sim. Bem legal, bem explicado. Então, a lei do retorno, ela existe. Então podemos dizer que ela existe. Sim. Né? É fato. Bia, só falando rapidinho aqui também na outra pergunta, que é por causa do nosso tempo. O que é associação livre na psicanálise e como pode ajudar o analisando? Associação livre, né? Associação livre a gente sabe que é aquela técnica psicanalítica que a pessoa fala o que vem à sua mente e ali o terapeuta ele vai montando algum quebra-cabeça das coisas que a pessoa fala ali, né? Então, e como que isso pode ajudar? O próprio paciente, o analisando na terapia, não o terapeuta, o que vai falar o que vem à sua mente, eu sempre falo isso nas sessões de terapia, sempre preste atenção no que você está falando, para que a pessoa aprenda com o que ela está falando. Então, às vezes a pessoa vai falar o que vem à sua mente, que é a associação livre, e o que ela vai falando vai encaixando, porque ela fala só o que sente, sem pudor, ela fala da maneira que ela sente na hora, e vai falando várias coisas e ali ela vai saindo parte do inconsciente, onde junto com o terapeuta eles podem montar um quebra-cabeça para surgir o autoconhecimento, né, para analisando ali, né, e a associação livre serve para isso, para dar um insight do autoconhecimento para a pessoa. Tem alguma coisa também para falar sobre a associação livre, Bia? Ou é isso mesmo? Sim, eu até lembro daquele psiquiatra que elaborou um teste, né, de personalidade, né, para saber quais são os pensamentos e os desejos mais ocultos e mais profundos das pessoas, né, que é aquele, o sobrenome dele era Porchat, né, ele elaborou, ele era um psiquiatra e ele elaborou uma técnica que foi por meio dos seus próprios pacientes. Ele tinha um ateliê de arte e nesse ateliê de arte ele tratava os pacientes, ele era especialista naquelas pessoas que tinham aqueles transtornos de personalidade extremamente agressivos. E ele percebeu que na arte, na pintura de quadro, telas, com tinta, ajudava os pacientes a ficarem mais tranquilos, mais calmos e controlar um pouco a ansiedade e a agressividade deles. Então, nesse ateliê, uma vez um dos pacientes esbarrou numa cartolina branca num balde de vários baldes de tinta e caiu no chão. E aqueles baldes de tinta caiu em cima
da cartolina branca, né? E ficou por um tempo ali. Daí ele foi observando que cada paciente que passava e via o desenho que se formou, né? Toda aquela tinta, tudo, começou a formar um desenho e cada um olhava lá e falava assim, olha, eu tô vendo uma borboleta. O outro falava assim, olha, eu tô vendo um leão. Olha, eu tô vendo um trem, né? Eu tô vendo um carro, eu tô vendo um passarinho, eu tô vendo borboletas. E cada um começou a ver uma coisa naquele desenho ali que foi formado, né? Assim, sem querer, aleatoriamente. Então ele foi percebendo que cada coisa que a pessoa via, com muitos estudos, né, que era algo que ele poderia decifrar na mente da pessoa, né? Então, assim, daí ele formou vários desenhos, ele pegou vários desenhos, sabe esses desenhos que a gente faz na tinta, assim, aleatoriamente, você dobra o papel e faz assim, daí fica um formato, tá? Então, daí tem vários, ele escolheu, parece que foram 9 desenhos, né? E cada desenho ele usa para essa técnica para poder decifrar a personalidade e o que tem mais os desejos mais ocultos e obscuros e sombrios e mais profundos que tem dentro da pessoa. Tanto é que esse teste foi usado quando a Susana Richthofen, sabe aquela moça novinha que matou os 2 pais, né, que assassinou os 2 pais, acho que foi na década de 90, né, foi utilizado nela para saber se ela ainda, saindo do presídio, né, ela ainda tinha desejo de matar pessoas. Né? Então, assim, é bem interessante, tem até um livro, né, que fala sobre isso, se vocês quiserem pesquisar, é muito profundo, né, falar sobre isso, tem muita coisa para falar, tem que ser um programa inteiro aqui, a gente pode falar, né, elaborar, mas é bem interessante então, você já falou um método de como que é parecido com a associação livre que foi proposto por Sigmund Freud, né? É bem semelhante ali. E o interessante é que todas as figuras que foram escolhidas por esse psiquiatra, Porchat, foram figuras feitas para os próprios pacientes dele, entendeu? Que ele escolheu a dedo. Nossa, interessante. Legal, viu, Bia? Veio de encontro com a Associação Livre, mais um método. O método chama, é o nome dele, né? Porchat. Porchat, é o método Porchat. Mas não é o Porchat, o humorista, não. Humorista, se escreve P-O-R-S-C-H-A e C-H no final, uma coisa assim. Nossa, interessante. Ele era, se não me engano, era da Suécia. Era um psiquiatra da Suécia. Nossa, legal. Se não me engano, Suécia ou Suíça, agora eu confundo. Mas... É um método bem legal que você trouxe, que casou com a Associação Livre, que parece a Associação Livre por imagens. É parecido, é o mesmo conceito, sim. Só que é usado as imagens, né? Legal. Bia, chegamos ao final do horário aqui, né? Estamos estourando aqui, mas foi bom papo hoje, não foi? Sempre bom, né? Também adoro, né? Então, que legal a gente poder estar aqui compartilhando essas coisas com todo mundo aí. Certo, então, Bia? Ok, Paulo. Então, tá bom. Devido a todas as coisas importantes que falamos aqui hoje, eu te digo, vamos pensar? Até mais.